Bom dia, paz de Cristo, meus queridos. Muito bom dia, muito bom. Você que já está aí conosco, muito bom dia. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus nos guarde, nos proteja, que Deus nos encha da sua presença nessa manhã de terça-feira, uma manhã tão especial, manhã que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos estar na sua presença, adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, Paulão. Seu áudio não está chegando. Muito bom dia. Bom dia, quem mais já está aqui? Nilzália, bom dia, Nilzália. Bom dia, Pati Brito, bom dia, tudo bem com vocês, meu querido? Bom dia, Alex, bom dia, Prisco Church. Bom dia, paz. Paz. Bom dia, Márcia. Paulão, chegou o áudio agora já. Bom dia. Glória a Deus. E bom dia especial ao meu irmão de sangue, meu irmão em Cristo, Marcelo Bergstein. Bom dia, boa tarde. Na verdade, para Marcelo, boa tarde. Ele mora na Finlândia e nós convidamos Marcelo para nos ajudar hoje. Ele vai trazer uma palavra para nós, mas daqui a pouquinho. E hoje é o dia de que Vicky Silva estaria dirigindo o nosso esse encontro, né? E ela me mandou mensagem ontem. Ela pediu que a gente estivesse orando por ela, que ela está com sintomas do Covid. E ela ia agora de manhã cedo, ela com o noivo Fernando, eles iam fazer o teste, eles iam lá para o posto, e por isso ela não poderia estar fazendo a direção da live. Mas depois nós vamos estar orando por ela, pelo seu noivo Fernando, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cubra com seu sangue. Se ela de fato tiver com Covid, que seja curada. E se ela não tiver Covid, que seja curada também. Assim que a onda do Covid começou, eu fiquei com todos os sintomas. Entrei em isolamento aqui por uma semana, só que a igreja começou a orar, um bocado de gente começou a orar, e os sintomas foram embora. Então, eu não fiz teste, não fiz nada, mas eu tenho certeza de que Deus curou, entrou com providência, e é o mesmo Deus que está aqui entre nós, é o mesmo Deus que nos guarda, que nos protege. Então, vamos começar essa manhã orando, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar uma manhã poderosa na presença dEle. Pai querido, nós te agradecemos pela tua imensa graça, pela tua bondade que nos alcança, pelo teu amor que nos constrange. Obrigado por mais um dia que se levanta, Senhor, e nós podemos dizer que tu és o Senhor de nossas vidas. Nós podemos declarar, Pai querido, que a tua graça nos basta e te convidar para estar conosco durante todo esse dia. Separamos essa manhã, Senhor, mais uma vez, para oferecer o nosso culto racional a Ti. Dizer que nós te amamos, dizer que nós te adoramos, dizer que queremos entregar as primícias dos nossos dias nas Tuas mãos, Senhor, para que a Tua bênção venha, para que a Tua graça venha, para que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia. Colocamos a vida de Vicky agora, Senhor, nas Tuas mãos, juntamente com teu noivo, com o noivo dela, Fernando, Senhor, pedindo que a tua graça visite a tua filha agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor Jesus, toda enfermidade sobre a vida deles. Seja Covid ou seja qualquer outra enfermidade, em nome de Jesus, que ela seja curada agora, pelo poder do teu sangue vertido na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai querido. E também queremos orar, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão passando agora dificuldades, problemas, sofrendo, Senhor Jesus, com essa pandemia, com essa enfermidade. Pode até ser doenças de alma, Senhor Jesus, medos, traumas, frustrações.
e ansiedade, Senhor, devido a essa pandemia. Que o Senhor visite cada irmão, cada irmã agora, trazendo paz sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Que essa manhã, Senhor, seja manhã de milagre, seja manhã de cura, seja manhã de libertação, seja manhã de salvação, porque amanhã, Senhor Jesus, que nós separamos para o Senhor. Entre em cada casa, entre em cada lar, trazendo a tua paz. Nós anunciamos que o reino de Deus é chegado em cada casa que está ouvindo essa mensagem agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloco a vida de Edna, que está aqui comigo, abençoe a vida dela. Coloco a vida do Marcelo, lá na Finlândia, que a tua unção venha sobre a vida dele. Coloco a vida do Paulão, Senhor, que vai estar ministrando louvores também nessa manhã. Que o Senhor o cubra com a tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Minha mãe entrou. Sabe, olha, 6h10 da manhã aqui no Canadá. Ela não acorda de jeito nenhum, mas porque o filho querido dela vai estar trazendo a palavra, o galego, então ela pode acordar mais cedo. Te amo, viu, minha mãe? Idem. Bom dia a todos que eu não dei bom dia ainda. Bom dia, Francisco. Bom dia, Marcos Lindo. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu gostaria de pedir, quem puder ligar a sua câmera, ligue a sua câmera aí para a gente ver a cara de vocês, para a gente interagir com vocês. Bom dia, Pati. Carol, que dando bom dia aqui? Aurora, paz de Cristo. Ligue a sua câmera, viu? Vou desafiar você a ligar a sua câmera. Não existe cara mais feia do que a minha e eu liguei a câmera. Bom dia aí, Francisco, ligou a câmera, obrigado. Deus abençoe. Vai ligando a sua câmera. Enquanto você não liga, eu vou pedir para Paulão nos abençoar e elevando a sua voz em adoração ao Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar Ele. Toda a honra e toda a glória. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, o Rei exaltado entre nós, porque a presença do Senhor está entre nós. Seja exaltado o teu nome, Senhor, nessa manhã. Seja glorificado o teu nome, Senhor. Seja adorado o teu nome através de nossas vidas. Receba o nosso louvor, Senhor. Que esse louvor chegue como cheiro suave diante do Senhor. Que esse louvor chegue às suas narinas, que esse louvor te agrade, que não seja um louvor da boca para fora, que não seja um louvor, Senhor Jesus, de aparência, mas seja um louvor, Senhor, que o Senhor encontra sinceridade em cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Pode adorar mais um. Falou. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a sua voz, pois quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir sua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo meu coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Pai, fazer que esse culto, meu Pai, seja edificação em nossas vidas, Pai. Seja a boca de Deus, Pai. Quem vai ministrar a palavra agora, em nome de Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por tudo, Pai. Amém. Com você, Edu. Deus, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai,
E como Paulo orou, Senhor, que seja, Senhor, uma manhã onde nós possamos ouvir a Tua voz. É nesse lugar que nós queremos estar, nessa manhã, Senhor, ouvindo a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, Procilene. Tudo bom com você, Pro? Bom dia, Mayara. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia a todos que chegaram aí, ou pelo que eu estou vendo, são os que chegaram agora, depois que eu já tinha falado com todo mundo. Mais uma vez, encorajo você a deixar a sua câmera ligada, porque o pregador internacional disse que ele só prega para no mínimo 10 pessoas, e ele não está contando 10 ainda não. Estou esperando dar 10 câmeras ligadas para ele poder pregar. Gente, mais uma vez, esse é meu irmão Marcelo Bergsten, e mora na Finlândia. Ele só não é mais bonito do que eu, mas é mais velho do que eu. E graças a Deus pela vida dele, ele tem um testemunho lindo de vida, de restauração, de libertação, de salvação. O Senhor foi buscá-lo em meio ao caos. Mas a nossa vida é assim, né? Como o salmista diz, de um lamaçal, de um charco de lodo, o Senhor me tirou. E isso, na verdade, não é nenhum testemunho. Isso é a graça de Deus sobre nós. E é isso que Ele quer fazer através de nós hoje, para que muitas vidas sejam alcançadas e sejam retiradas desse charco de lodo, como fez com Paulão também, tirou ele de dentro de um outro lamaçal, né? Marcos Santana disse que ouviu a voz do Senhor dentro de um bar. E sai daí que eu tenho algo para você. E Deus tirou ele de lá e Deus fez esse menino lindo aí, ó. Glória a Deus. Marcelo, muito bom dia mais uma vez. É com você. Aquilo que Deus colocou no seu coração para compartilhar, tá certo? Então você agora está com a palavra. Muito obrigado, meu irmão. Pode falar outra coisa aí que você quiser de completar, pode falar. Olá, meus amigos. Eu não sei como é que vai ser esse cumprimento, né? Eu gosto de saudar com uma graça e a paz de Cristo. Vocês já ouviram o Eduardo me apresentar, mas não me conhecem. Eu também não conheço praticamente ninguém de vocês. Eu sou um ilustre de conhecido para a maioria de todos, né? Menos para o Eduardo, para a Edna e agora para minha querida mãe, que resolveu acordar cedo para me ver, né? Mas tudo bem. Mas se não fosse por causa do Eduardo, eu realmente não estaria aqui. Porque ele me ligou ontem à noite, mandou uma mensagem no WhatsApp ontem à noite, dizendo que eu estava convocado para falar agora para vocês, né? O Eduardo, ele me conhece, eu sou muito metódico, eu sou muito, muito certinho. Eu praticamente não dormi nada, entendeu? Isso, sonhei a noite toda com esse negócio aqui, entendeu? Mas é porque eu estou habituado com um sistema controlado, onde eu falo, tudo que eu falo lendo, né? E nada de improviso. Eu não sou pastor, eu não tenho nenhum cargo em igreja, eu sou um cristão, como você que está aí me assistindo, mas eu também sou youtuber. Eu faço vídeos para o YouTube tentando levar pessoas para Jesus. Então, ao final, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe nas nossas redes sociais. Brincadeira, eu sei que eu não estou aqui no Zoom, mas é uma brincadeira, né? Aí você pode me perguntar uma coisa. Além do fato de você ser o irmão do Eduardo, por que você foi convidado para falar? É uma resposta simples, mas eu, antes de dar essa resposta, quero te dizer algumas coisinhas, coisas rápidas. Existem normalmente duas coisas que eu já vi durante toda a minha vida, e principalmente depois que eu voltei para Jesus, duas coisas que a maioria dos crentes, eles não gostam nem de ouvir falar, e principalmente não gostam de falar sobre. E a primeira coisa que a maioria dos cristãos não se sentem lá muito confortáveis em ouvir falar é sobre quando falamos de santificação. E se eu perguntasse
se eu escolhesse um de vocês aqui para perguntar diretamente como está o seu processo de santificação, a resposta ia ser meio gaguejada, eu acredito que fosse assim, mas no final ia dizer, tá indo bem, é um processo longo, duro, porém eu estou lá, estou indo. Mas no fundo, o que a maioria de nós pensa é, ai, santificação, só Deus é santo, só Jesus foi santo, não dá para ser santo, né? E eu mesmo, isso eu falo na época que eu era mais jovem, onde eu ainda não tinha saído da casa do Senhor, quando eu ouvia algum pastor falar sobre santificação, eu de verdade pensava, mas que mundo que essa pessoa está vivendo para estar falando de santificação? Não dá para ser santo no mundo que a gente está vivendo. E a minha resposta que eu tenho para dar para você é, dá sim. E se não fosse possível viver uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor, a Bíblia não teria tantos textos nos ordenando para que nós nos santificássemos. Mas para que não fique somente... Eu quero fechar esse assunto de santificação, porque é muito extenso. Eu quero citar somente um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas, de novo, eu não vou levantar esse tema da santificação aqui mais profundo, porque a gente precisaria de muitas horas para expor esse assunto, para expor de maneira correta e abordar todos os lados. Mas só para deixar claro que você tem a necessidade e a obrigatoriedade de tentar se santificar na sua vida cristã, porque é uma palavra bíblica que, sem você se santificar, você não verá Deus. Então, se você tem vontade de ver o Senhor, se você tem vontade de encontrar com Ele, tem vontade de ouvir dele lá na porta, falar, entra para o gozo do teu Senhor, é bom você começar a se santificar agora. Mas vamos falar da segunda coisa que a maioria dos crentes não sentem vontade nem de ouvir, nem de falar, e muito menos de fazer. E essa é a evangelização. E eu conheço até pastores que não gostam de evangelizar. Veja bem, isso como é uma coisa absurda como é. E novamente, se eu perguntar para algum de vocês sobre evangelização, por exemplo, como é que está como é que é a evangelização, como é que você pratica evangelização, as pessoas vão começar a falar, a evangelização é uma coisa importantíssima e coisa e tal, mas se logo depois dessa defesa de evangelização que a pessoa fizer, você convidar essa pessoa para fazer um evangelismo na esquina, no metrô, no ônibus, na praça, não importa. A maioria de nós vai dar uma desculpa e vai dizer que não quer evangelizar. Por causa disso que não dá, mas não pode. É sábado de manhã, não dá, que eu preciso lavar o carro, alguma coisa, a pessoa vai dar uma desculpa para não fazer o evangelismo. E por que isso acontece? Eu identifiquei, durante esse meu processo de retorno para Jesus, que existem duas coisas que explicam isso. A mais comum das coisas que explica que a pessoa não quer evangelizar é porque ela tem vergonha. Vergonha do que vai falar. Ela tem vergonha, acho que, de dizer que é crente, alguma coisa assim. E a segunda coisa é que as pessoas vivem dizendo, eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei o que eu posso falar, eu não tenho habilidade para falar. Eu mesmo, quando eu era mais jovem, era chamado para fazer evangelização. Gente, eu achava que isso era uma perda de tempo. Eu não gostava disso de jeito nenhum. E eu tinha inúmeras razões, inclusive essas que eu citei, que não tenho saber o que falar, ter vergonha. Eu inventava um monte de outros motivos. Meu estoque de desculpas era infinito. Eu não tinha esse negócio. Mas, se você for olhar a Bíblia, ela é um livro muito impactante. Se a gente conseguir
captar a língua portuguesa que está escrito lá. Porque em Marcos capítulo 16, versículo 15, está escrito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu queria saber assim, isso foi uma sugestão de Jesus? Foi um conselho dele? Foi uma dica? Jesus deu uma dica para os discípulos de pregar o evangelho? É óbvio que não. Isso foi uma ordem. O ide aí é imperativo, entendeu? E quando nós não obedecemos a uma ordem, nós estamos sendo desobedientes. O Eduardo ele tem o trabalho do pastoreco, e ele tem o obedecer. É muito, muito, muito legal ver como ele ensina as crianças a serem obedientes. Mas tem muitos adultos que ensinam que as pessoas devem ser obedientes, mas elas desobedecem o princípio básico do id de pregar o evangelho que Jesus deu. Desobedecer a Deus, nesse caso, é pecado. Não tem escapatória. Se ele mandou você pregar o evangelho a toda criatura e você não prega, você está pecando. Então, meu amigo, minha amiga, que você está me vendo aqui, você pode levar uma vida perfeita. Perfeita. Mas, na minha opinião, se você não falar de Jesus para as pessoas, você está desobedecendo. Então, agora, eu posso responder aquela pergunta lá do começo. Por que foi que eu fui convidado para falar? Porque eu acordei. Eduardo já disse que eu tenho uma história bonita de restauração. E é verdade, e não dá para contar ela agora porque ela é muito longa. Mas eu fui alcançado pela palavra. Aliás, eu fui alcançado mais pelo silêncio do que pela palavra, porque fui alcançado pelo exemplo de um homem de Deus, o exemplo de vida. Mas ele depois veio até mim. Ele me mostrou esse Jesus que eu achava que conhecia. E ele evangelizou para mim de novo. Eu que já conhecia boa parte da palavra, mas eu fui evangelizado de novo. E eu aprendi a enxergar esse Jesus que estava na minha frente e eu não conseguia ver. Eu perdi tempo demais longe de Jesus. E eu sinto que eu perdi, consequentemente, de levar muitas almas para Cristo. E é por isso que eu tenho esse tema da evangelização muito, muito forte dentro de mim. E por isso que eu resolvi trazer esse tema até vocês. Porque eu acho que a gente, como cristão, a gente fica perdendo tempo com os nossos próprios orgulhos, sendo que tem almas que estão morrendo, por exemplo, agora, nessa época de Covid. Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Porque eu, você, nós não pregamos a palavra. É por isso que eu decidi, na minha vida, falar. Se você um dia tiver a oportunidade de ver um vídeo meu, eu posso falar de qualquer assunto, não importa. Eu sempre, no final, vou falar para você: volte, Jesus pode resolver seu problema, Jesus é a solução para você. Porque eu decidi que não existe tema que seja divergente da palavra de salvação. Eu decidi que eu não queria perder mais tempo. E sempre que eu tiver a oportunidade de poder falar de Jesus para alguém, eu vou falar. Porque, além de obedecer a esse id que Jesus nos deu, id de pregar, eu quero também recuperar a alma que eu deixei de ganhar. E foi por isso também que eu decidi o YouTube. Porque eu moro aqui na Finlândia. E eu, apesar de tentar, e eu de verdade eu tento, mas eu não consigo. Minha comunicação aqui com essas pessoas aqui, com o idioma aqui, é muito difícil. O finlandês já ouvi dizer que será a língua falada no céu, porque leva-se uma eternidade para aprender, né? Eu não tenho como falar de Jesus para as pessoas aqui, a não ser pelo meu exemplo de vida. Mas então eu precisava chegar para as pessoas com quem eu posso me comunicar. E aí eu que decidi evangelizar para os meus amigos lá no Brasil. Como eu não posso estar lá fisicamente, eu estou usando o YouTube para isso. E o YouTube me ajuda. E aí alguém pode dizer: você não tem vergonha? Na realidade, eu não posso ter vergonha. Eu não tive vergonha nenhuma de ser a pessoa entre os meus amigos que mais falava palavrão. Eu não tinha vergonha de ser entre os meus amigos a pessoa que mais era promíscua. Eu não tinha vergonha de ser o maior farrista, o maior beberrão, o que fumava mais. Eu não tinha vergonha de nada disso. Por que agora eu vou ter vergonha de falar de Jesus?
O apóstolo Paulo nos ensinou lá em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para salvar a todos os que creem. Primeiro os judeus e também, logo depois, os não-judeus, que somos nós. E o próprio Jesus também nos disse, lá em Mateus 10, 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, como é que eu vou negar Jesus? Como é que eu não vou confessar Jesus para as pessoas? Sendo que se eu deixar de fazer isso, Jesus vai me negar lá para Deus. Então, meus amigos, sendo uma ordem pura e simples do Senhor, ou não, isso já é para mim suficiente para eu obedecer o índio de pregar. Mas a palavra de Deus nos mostra, e Jesus também nos diz que se você não quer ir pela ordem, vá pelo amor. Faça isso por amor a Cristo. Em João capítulo 14, versículo 23 diz: se alguém me ama e guarda a minha palavra, e outra versão fala, obedece a minha palavra, obedece as minhas ordens, e o meu Pai o amará, e veremos até ele e faremos dele morada. Alguma coisa desse tipo, não estou lembrado disso. Mas, se o seu medo, eu quero te dar uma ajudinha, se o seu medo para evangelizar é você não ter certeza do que você vai dizer, eu tenho mais um versículo que pode te ajudar. Em João capítulo 14, Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, após a subida de Jesus. Jesus está dizendo isso para os discípulos, né? Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Isso é maravilhoso. Nós não ouvimos o que Jesus disse, nós não éramos discípulos na época dele, mas nós temos a palavra de Deus. Então, tendo Jesus dizendo isso e o Espírito Santo nos fazendo lembrar, fica fácil, não fica? Com o Espírito Santo do nosso lado, tudo fica fácil. Mas se você prestou bem atenção ao que Jesus disse para os discípulos, você verá que tem um detalhezinho aí. O Espírito Santo vai fazer com que nós nos lembremos das palavras de Jesus. Mas a gente só pode lembrar de algo que viu, ouviu ou leu. Então, temos que fazer a nossa parte, que é estudar a palavra de Deus. E é isso que eu quero te recomendar. Que você leia a Bíblia, que você estude a palavra de Deus, que você se debruce na palavra do Senhor, para que você sinta, você receba em você aquilo que Deus tem para dizer para você. Eu costumo dizer assim, ó, os 4 evangelhos, você tem a base para dizer por que Jesus veio para salvar as pessoas, mas nas cartas de Paulo, nas cartas lá de Pedro, de João, você tem todo esse embasamento para você poder, o respaldo para você poder falar de Jesus para as pessoas. Eu recomendo que você leia livros de qualidade. Por exemplo, se você quer ser um adorador de Cristo, quer santificar a sua vida, leia o livro do pastor Eduardo. Como é que é o nome do livro agora? Caminhos da Adoração. É isso aí. Leia o livro do pastor Eduardo. Esse livro é sensacional. Ele vai te ensinar a ser uma pessoa que adora o Senhor em espírito e verdade. Leia o livro do pastor John Bevere, leia o livro do pastor Luciano Subirá, leia livros que edificam a sua alma. Lendo a Bíblia, lendo livros que edificam a sua alma, você vai ter condição de se santificar, se tornar uma pessoa mais próxima de Deus e capacitado para levar a palavra do Senhor aonde quer que você vá. Seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja entre os seus amigos, mas para isso você precisa ser respeitado por eles. Se você tem uma vida de cristão, dessas que, se um dia você falar que é crente, você é crente? Que tipo de crente você é? Oxe, não. Você tem que ser um crente que as pessoas falam assim, nossa, mude a sua vida para as pessoas perceberem. O que aconteceu com você? Se as pessoas não te reconhecem como uma pessoa de Deus, você tem que mudar a sua vida. Então, edifique-se, edifique a sua sabedoria, encha-se de conhecimento, pregue a palavra de Deus e cumpra as 2 ordens da Bíblia. Santificar e pregar o Evangelho. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Muito obrigado. Glória a Deus.
Como você pregou tão rápido, se prepara mais 20 minutos aí depois no final, tá? Pode desistir. Glória a Deus. Paulão, você pode nos abençoar mais uma vez com mais um louvor? Paulo, toque, toque. Eu não estava esperando que eu terminasse tão rápido, né? Tá sem áudio, Paulão. Agora chegou. Agora chegou? Que só chega aqui com fone, velho. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu quero. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero.
atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui ministrando esse louvor com meus irmãos. E para mim, Pai, ser presente em nossa vida. Amém, Pai. Glória a Deus. Obrigado, Paulão. Obrigado, Eduardo. Eduardo, Prepara que tem mais umas duas, viu? tá certo. Quando o teu irmão estava falando, né, sobre evangelização, o que me realmente tocou quando eu me evangelizei, quando eu fui alcançado, foi como aconteceu com ele. Foi a vida de uma pessoa que me levou. A gente ir para uma praça, evangelizar, legal. Tem gente que tem esse chamado de evangelista. Cada um tem dons, né, na Bíblia. Mas a gente ir se santificar também, porque a gente é pecador e pronto. A gente não vai querer ser santo, porque santo é Jesus. Entendeu? Agora, é assim, o exemplo de vida nosso, e no dia a dia, o nosso comportamento com as pessoas que estão ao nosso redor, é tanto um ponto quanto o outro, aí, tanto a santificação quanto a evangelização. Acontece por meio disso. A gente tem que, a cada dia, pedir a Deus misericórdia para a gente ser melhor, para a gente tentar refletir Ele na nossa imagem, para a gente ir melhorando. Porque meus filhos mesmo, pela transformação, que eu era um cara que bebia, quer dizer, eu não suporto ver bebida em minha frente. Eu sou uma pessoa que vou melhorando. Então, eles, por exemplo, né, estão melhores por causa do meu comportamento, entendeu? Como vizinhos, como clientes meus, como pessoas que eu já alcancei assim, pelo meu exemplo de vida, pela forma que eu trato. Entendeu? Eu acho que isso serve para a gente refletir, para a gente melhorar o nosso comportamento a cada dia e com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes a gente tem que evangelizar o de casa, a gente tem que evangelizar aquela pessoa que está perto. Deus coloca para a gente tratar. E a melhor forma qual é que é? Rapaz, é refletindo Cristo, tentar refletir Cristo. Entendeu? Quando você não souber o que você faz, você pergunta, Espírito Santo, o que é que Jesus faria aqui? É tentar mostrar os frutos, né? Mansidão, os frutos do Espírito. É você tentar refletir a cada dia isso aí, na sua vida. Glória a Deus. Inclusive, Com certeza. Inclusive, tem um livro que fala assim, quando ele citou o que Jesus faria, tem um livro que fala em espaços que faria Jesus. É um livro que conta a história de uma cidade inteira que foi impactada por uma pergunta, né? Se Jesus estivesse aqui no seu lugar, ele faria isso que você está fazendo? Entendeu? Toda hora que você for tomar uma atitude, você perguntar, Jesus faria isso? Até quando eu vou orar, eu pergunto, o reino ganha o que com isso? Para eu ver se eu vou orar sobre um assunto, entendeu? Se não for para o reino ganhar, eu não perco nem meu tempo para orar, que eu sei que Jesus não vai atender. Exatamente. Esse livro é interessante. Se vocês puderem ler esse livro, é legal. Em seus passos, o que faria Jesus? O final do livro é meio surpreendente, mas o livro inteiro é maravilhoso. Eu recomendo. Se você for preguiçoso de ler, tem o filme também. Não, mas o filme não retrata 10% do livro. Mas para o preguiçoso está bom demais. O preguiçoso vai ter com a formiga, a Bíblia manda. Aprender com a formiga. Os irmãos aí, gente. Vai ter com a formiga, não aprender com a formiga. Será que Jesus faria isso aí? Não dá. Essa desculpa de preguiça para mim não tá certo. Será que Jesus leria o livro ou veria o filme? Rapaz, ele faria os dois. Ele faria os dois e compraria um monte de livro para distribuir. Eu acho que eu ainda não explorei 1% da Bíblia. Eu já li a Bíblia, tenho 7 anos de convertido, já li a Bíblia 6 vezes. Todo ano eu leio. Eu acho que eu não explorei 1% ainda, então eu estou me dedicando mesmo à Bíblia, entendeu? E busco, assim, leio alguma coisa ou outra, mas eu acho que na Bíblia, cada vez que você lê qualquer texto, é uma revelação diferente que o Espírito Santo te dá. Com certeza, Paulo. Teve uma vez que nós pregamos 3 meses seguidos, só um texto. O mesmo texto durante 3 meses, toda semana. Lucas 15. Sei de cor já.
São 3 parábolas. Eu não vou pregar agora não, calma. Eu vou mais além, Eduardo. Se você ler João 3,16, cada dia você tem uma ideia diferente sobre aquilo ali, a mesma coisa. É o texto que todo mundo sabe. Ou Salmo 23. Entendeu? Amém. A gente tem muito que refletir. O pastor Luciano Subirá, ele fala que você só consegue compreender perfeitamente um livro da Bíblia depois que você leu mais de 50 vezes. Ali é um Então ainda manual do falta fabricante. A gente 43 tem para que estar sempre pedindo misericórdia e lendo. Olha, minha mãe que está aqui na sala, nesse ponto ela é um exemplo. Ela já leu a Bíblia esse ano uma vez completa e já está terminando a segunda vez. E se der moleza, ela lê a terceira. Né? Então ela é um exemplo. Nós também temos esse ritmo de leitura. Edna também já está quase na segunda. A gente lê a Bíblia 2 vezes por ano, fora os livros avulsos. E fora o Novo Testamento, que a gente lê, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só os livros avulsos é isso aí. A gente lê 2 vezes a Bíblia por ano. Uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre. E os outros livros a gente vai lendo, assim, só para diversão. Chega um pouquinho para cá. Só para você entrar dentro do celular ali, ó. Ali, ó. Tá vendo o celular? Sim. Entrou dentro dele? Eu vou pedir que a Edna leia um versículo agora. Um versículo não, um trecho, né? És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Mateus 11, 13 e 6. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu voltar minha imagem aqui, senão... Marcelo falou que, na verdade, a gente tem que saber o que falar, né? E aí ele aconselhou muito bem, leia a palavra de Deus. Como já foi dito aqui, muitas pessoas falam, e o Paulão mesmo já falou um dia desse, falou que quando a gente compra qualquer equipamento, vem com manual. E o fabricante projetou aquele manual para que a gente pudesse usar da melhor forma aquele equipamento. E a palavra de Deus é o manual que nós temos que aprender como nós devemos nos usar, né? Como devemos operar. O nosso modo operantes aí, você precisa ter a palavra de Deus. E ela é a base. E aqui nesse trecho, João Batista estava preso, mas ele mandou perguntar para Jesus: é você mesmo Cristo? É você mesmo aquele Messias que nós estávamos esperando? E olha que João já vinha anunciando no deserto, era a voz que clama no deserto, batizou Jesus, viu o Espírito Santo descer sobre a vida dele em forma corpórea de pomba depois, ouviu Deus falando: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. E aqui bateu uma dúvida em João, né? Ele estava preso, e aí ele falou assim: bom, cara, se esse cara fosse Jesus, ele ia me libertar dessas prisões. Mas as prisões que Cristo veio nos libertar não são essas prisões físicas. Ainda que possa nos libertar de prisões físicas, ele veio nos libertar de prisões, de grilhões, na qual o pecado nos levou até lá. E aí Jesus diz para ele, olha, manda recado, olha, diga para ele, né, o que vocês estão vendo? Diga para ele o que vocês estão presenciando. E aí o meu desafio para você: o que você tem visto Jesus fazer na sua vida? O que você tem presenciado Jesus fazer hoje na sua vida? Qual é o testemunho que você tem para falar para as pessoas: olha, o Senhor tem feito isso na minha vida? Porque quem anda em Cristo vive milagres todos os dias. Quem anda em Cristo vive experiências novas
todos os dias. Todos os dias nós nos levantamos e Ele está conosco. E sem contar os livramentos que a gente nem sequer vê, nem sequer se dá conta que o Senhor nos traz, mas nós temos que ter testemunho. Quando nós pegamos essa palavra testemunho aí, ela é muito mais do que apenas você ser a prova de algo que aconteceu. Ele vai para dizer que você é um dos que sofre junto, é um mártir junto, é um dos que vive Cristo e padece perseguição por causa de Cristo, mas a sua fé não se abala. E a gente tem milhares de testemunhos na Bíblia de pessoas que foram impactadas por Jesus ou pela palavra de Jesus. Ontem nós estávamos falando no culto à noite sobre identidade, e nós temos que ter identidade em Cristo. É a sua identidade em Cristo que vai revelar quem Cristo é na sua vida. Porque muitas vezes a gente perdeu a identidade. Acho que foi no domingo à noite, e eu, se eu não me engano, foi Dene, que estava contando sobre os discípulos no caminho de Emaús, e estava andando com Jesus ali. Estava caminhando ao lado de Jesus, Jesus ressurreto, eles tristes, abatidos, e Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Que conversa é essa que vocês estão tendo aí? E eles todos surpresos. Vocês não ouviram o que aconteceu? De onde você vem que você não sabe as coisas que estão acontecendo? Esses dois discípulos no caminho de Emaús estavam andando ao lado de Jesus e não se deram conta. E a Bíblia diz que em determinado momento os olhos deles se abriram e eles disseram: não é porventura esse o Cristo? E não é por causa disso que o nosso coração queimava quando ele nos mostrava, quando ele nos falava todas aquelas coisas? E uma coisa importante para você saber: Cristo, ele não quer ser revelado por uma ação miraculosa da presença dele aí no seu quarto, na sua sala, ou no seu carro. Ele não quer que você espere esse tipo de revelação. E aí, se você olhar para o que aconteceu com os dois discípulos ali no caminho de Emaús, você vai ver que era muito mais importante eles reconhecerem Cristo nas Escrituras do que numa revelação pessoal. Sabe, é mais ou menos assim. Agora está tudo igual. Da mesma forma que eles tinham oportunidade de ver o Cristo revelado através das Escrituras, eu tenho, você tem. Basta você mergulhar na palavra de Deus. Basta você mergulhar nas Escrituras. Então você vai experimentar quem é Cristo na sua vida. E esse Cristo vai se revelar para você com sinais, com prodígios, através da sua vida. E um dia desse eu estava andando com o Kaká, e a gente conversa muito, né? Eu acho que eu converso tanto com esse menino, eu sou tão criança quanto ele muitas vezes. Aliás, muitas vezes eu sou mais criança do que ele. E eu aproveito todas as oportunidades para falar de Jesus para ele. Chamo ele para fazer os vídeos que discípulos, agora o Half Minutes, que é o 30 segundos, né? E Marcelo ontem perguntou: Edu, ele fez esse último vídeo, cara, me diz uma coisa, ele falou aquilo ou ele leu aquilo? Não, filho, ele falou tudo aquilo lá. Mas ele falou muito rápido, era muita coisa. Eu falei: é rápido porque tem que ser 30 segundos. Ele tem que pregar em 30 segundos, e esse foi o meu desafio para ele. Você tem apenas 30 segundos para falar de Jesus. Para aquele que está com pressa, 30 segundos vai bastar para ele ouvir a palavra de Deus. E aí ele falou assim: pai, se o senhor tivesse poderes, quais os poderes você queria?
de voar. Qual o poder que você queria, meu pai? Eu falei assim, eu não preciso de mais poderes. Eu já tenho. Porque aí ele falou assim, o senhor tem poderes? O senhor consegue voar já? Eu falei, não, esse poder eu não quero. E se precisar, eu vou. Mas eu já tenho poderes de pisar em serpentes, escorpiões, de beber coisas mortíferas e não me fazer dano algum, e de tudo, exatamente tudo que eu pedir em nome de Jesus, Ele vai me dar. Então não importa, esse é o poder que nós devemos ter todos os dias, de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de impor as mãos sobre pessoas que estão oprimidas, opressas por Satanás e elas serem libertas. Agora, a maior alegria nossa não tem que ser de ver esses poderes saindo de nossas vidas, mas tem que ser do nosso nome está escrito no livro da vida. Os discípulos voltaram depois daquela missão, eufóricos, entusiasmados. Mestre, mestre, em teu nome nós expulsamos enfermos, nós expulsamos demônios e curamos enfermos. E olha, deu tudo certo, foi um monte de gente curada, um monte de gente liberta. Uhul! Jesus olhou para ele assim, vocês têm que se alegrar não por aquilo que eles estão fazendo, vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a primeira razão por que nós evangelizamos. Essa é a primeira razão por que nós buscamos santidade. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu já perguntei para pessoas que eram cristãs, que são cristãs, e ela não tinha certeza que o nome dela estava lá. Ela fala assim, eu não sei. E nós temos que ter certeza que se Jesus vier agora buscar a sua igreja, eu vou subir, eu vou estar com ele, eu vou me encontrar com ele nas nuvens e vamos participar das bodas do governo, nas bodas do Cordeiro. É essa certeza que nós temos que ter. Amém. Marcelo estava falando aí de, não mudando o que o Dado está falando, porque tudo tem a ver, né? Mas sobre evangelismo, eu lembro que quando eu me converti, não vou nem dizer quando eu me converti, quando eu comecei a ir para a igreja, eu ia forçada. Ai, como para mim era uma tortura de domingo, quando meu sogro passava em casa. Como eu detestava. Né? Porque eu não gostava da igreja, né? Eu não gostava do jeito que me olhavam, né? Comparavam as roupas que eu estava olhando, eu não podia usar brinco, não podia usar calça, tinha que usar vestido longo, algo que eu nunca usei, né? Então, para mim, não era uma alegria ir para a igreja, era uma tortura. Né? Eu não me converti na Assembleia de Deus, né? E depois meu sogro e minha sogra eles vieram para o Canadá e eu continuei na minha, né? Gostava de, aliás, assim, amava um cavaquinho. Se escutasse um cavaquinho, filho, quando era antes de casada, queria achar Edna, era achar um lugar que tivesse tocando cavaquinho, que eu tava lá. Minha mãe já até sabia aonde eu ficava, né? Para ouvir sambinha, cavaquinho, eu amava, né? Mas a Eduardo começou a trabalhar em uma empresa de portugueses e lá tinha a Filomena. Ela me apresentou Jesus, né? Eu comecei a ir para a igreja que ela frequentava, tio Cássio, acho que lá no Jabaquara. E a igreja era legal, eu gostava, eu me sentia bem lá, né? Eles me aceitavam do jeito que eu era, eles me aceitavam com a roupa que eu ia, né? Não tinha preconceito, não tinha nada. Foi ali que eu comecei a conhecer Jesus. Isso eu tinha, 23 anos, mais ou menos, né? E depois, Filomena foi para Portugal, né? E eu falei, e agora? Né? Eduardo estava afastado dos caminhos do Senhor, não queria contar com a igreja, e eu mudei para Santo André.
lá na minha rua, no finalzinho, tinha uma batista. Aí teve um dia que eu falei, eu vou para a igreja, né? Vou sozinha mesmo. E fui. Cheguei lá, a igreja, a porta fechada. E agora? Eu queria ir para a igreja e a igreja está fechada, né? Eu falei, aí voltei para casa, triste, né? Porque eu queria ir para a igreja aquele dia, né? E aí eu falei assim, vou dar um tempinho, depois eu subo de novo. Eu que estava com pressa, gente, de ir para a igreja, que a igreja tinha horário para abrir, né? E eu comecei a frequentar a Batista, né? E me firmar cada vez mais. Gostava dos irmãos de lá, os irmãos se importavam comigo, né? Iam me visitar, se eu passasse na rua, atravessavam para falar comigo. Então eu me sentia importante, eu me sentia amada, né? E tinha minhas irmãs, né? Que iam para casa, às vezes ficavam lá durante a semana, apareciam por lá e ficavam. E eu ficava torcendo para que elas ficassem em casa terça e sexta, que eram os dias que tinha culto fora do domingo, né? E Márcia tá aí. Marcelo contando, eu só olhava para Márcia, né? Porque é fruto, tá? É fruto da minha transformação, fruto do meu comprometido com o Senhor, né? E a Márcia se converteu. E eu lembro quando a Márcia ficava em casa, eu, vamos para a igreja, Márcia. Ela, mas ia, né? Talvez ia para me agradar. Aí eu sempre insistindo para ela ir, aí ela apareceu aí. E eu ficava, né? Bora, Márcia. Aí teve um dia que eu falei assim, não vou chamar não. Porque a pior coisa é você ir forçada. Eu sei porque eu senti isso, né? E eu falei assim, eu não vou chamar não, eu vou me arrumar e vou. Aí me arrumei tudo, né? Falei, Márcia, eu tô indo para a igreja. Aí quando eu tô descendo as escadas, ela corre, espere, eu vou. Eu olhei assim, você vai de chinelo? Ela tava de havaiana. Ela, eu vou, não dá tempo de botar outra coisa não. E pegou e foi para a igreja comigo, né? Márcia, eu digo assim, é fruto, né? Sim, né? Pela minha transformação, né? Gente, eu era pagodeira, eu gostava de festa, né? E a minha transformação, o que Jesus fez comigo foi impactante, que trouxe Márcia. E não foi só Márcia, não, foi Marcela também. E Marcela até deu testemunho na igreja dela, assim, que ela gostava de ir lá para casa, que ela sentia bem, ela sentia paz. Ela conheceu Jesus através de mim na igreja que eu frequentava, né? E minha mãe, graças a Deus, também está nos caminhos do Senhor. Então, a gente tem que ser exemplo. Mas não é exemplo só a hora que a gente quer, não, gente. É o tempo todo, a gente tem que ter vida. E vida de Cristo. Né? A gente tem que ser exemplo. Né? Porque eu fico olhando assim, se eu estava comentando com o Eduardo ontem, não vou citar a pessoa, lógico, mas falei, Eduardo, se eu fosse para eu conhecer Jesus através dessa pessoa, a vida que ela tem, eu estaria no mundo. Porque se eu olhar para a vida dessa pessoa, né, eu não ia para Jesus, porque Jesus não é isso, né? Eu posso dizer, porque eu conheço de andar com Cristo, né? Quando Marcelo, acho que foi Marcelo ou foi o irmão Paulo, falou que a gente tem que olhar Cristo. Eu aprendi isso, que a gente tem que olhar Cristo nas pessoas, né? Tive até um bom exemplo quando eu e o Eduardo, a gente teve problemas no casamento, que eu tinha que olhar para Eduardo e ver Cristo. Mesmo Eduardo todo errado, eu tinha que amar Eduardo como Cristo, né? E vou dizer, gente, foi crise, né? Para olhar para Eduardo, esse Eduardo todo torto e ver Jesus nele, para mim, eu entrava em crise mesmo. Como que eu posso ver Jesus numa criatura dessa? Né? Mas a gente tem que ver Cristo, né? Hoje eu vejo, meu amor, Cristo em você. Então é isso, gente. A gente tem que ser luz em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente tem que ser exemplo. Não é só esse exemplo por irmãozinho lá fora, não. A gente tem que ser exemplo principalmente em casa. Porque através das nossas vidas, a gente ganha os nossos familiares. A minha irmã está aí, ó. Participou da oração o ano passado, né? O relógio de oração. Participou dos 21 dias. Colou agora o 30 de agosto. E tenho certeza que o nome dela vai estar na oração também, no relógio de oração. E eu louvo a Deus pela minha família, né? Deus foi trazendo um por um,
Né? A minha mãe também está aí, ó, se firmando cada vez mais no Senhor. Eu acho que essa mãe ela tá ouvindo aí, tá? A mãe está ouvindo, Tem outra Márcia? Márcia Lima. Ah, é Dinda que está no outro. Mas eu louvo a Deus mesmo, a gente tem que ser luz, gente, o tempo todo. Glória a Deus. Tem uma criatura chamada Agostinho de Hipona. Não sei se você já ouviu falar. Também conhecido como Santo Agostinho. Ele tem uma frase que diz assim: pregue em todo tempo. Se necessário, use as palavras. Então a gente prega em todo tempo com as nossas vidas. A gente prega de manhã, de tarde e à noite com as nossas vidas. O maior testemunho, a maior pregação da palavra de Deus está através do seu proceder, aonde você estiver, com quem você estiver. Essa é a maior pregação que você tem, é a sua vida. E é claro, anunciando em tempo e fora de tempo a palavra sempre que necessário. Firmados na palavra. Apresentar Jesus, né? Exatamente, apresentando Jesus. E uma das coisas, por exemplo, que eu fico impressionado foi que numa conversa na beira de um poço, Jesus encontrou uma mulher samaritana, na qual não podia, teoricamente, nem se relacionar com ela, nem conversar com ela. Era um povo desprezado, era um povo que os judeus não tinham nenhum tipo de relação. E Jesus chega para ela, pede um copo d'água, pede para tirar um pouco d'água do poço e começa um diálogo simples ali. E ela fala assim: mas você está falando comigo, você não pode falar. E Jesus fala assim: se você soubesse quem fala com você, você me pediria, e da água que eu lhe desse, jamais você teria sede. E ela fala assim: ué, você nem tem um copo, você nem tem uma tigela, você nem tem com que tirar a água, como é que você vai me dar uma água? Então me dá dessa água aí, que eu não quero nunca mais precisar vir aqui nesse poço. E aí então, Jesus começa a entrar numa conversa íntima. Ela jamais podia esperar com quem estava falando. E aí Jesus fala assim, né, para ela que ela teve 5 maridos. E o que ela estava agora não era dela. E ela fica impressionada. E ela olha para Jesus e fala assim: vejo que tu és mestre, vejo que tu és profeta. E ela faz aquela pergunta: aonde é que nós devemos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém. Nós dizemos que é aqui. E você o que diz? E aí Jesus vira para ela e diz assim: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Marcelo citou aí o livro do Eduardo, Caminhos da Adoração, que ele esqueceu o nome. Né? É porque ele não lê a capa, ele só lê o livro. Ele lê mais o livro do que a capa. Ainda botou meu nome junto com o Luciano Subirá, com o John Vivi. Moral, hein? Mas nesse livro eu conto um pouquinho dessa experiência sobre a adoração e o que eu aprendi nessa passagem. Né? Na verdade, essa passagem para mim é uma grande revelação, na qual eu viro o jogo com Deus. Eu não preciso mais fazer o que diz lá em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não preciso mais fazer isso, porque ele diz assim: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e estes são os que o Pai procura. Então aí o jogo vira. Se eu começar a adorar de todo o coração, é o Pai que vem me procurar. É o Pai que para tudo lá em cima e fala assim: quem está fazendo isso? De onde está vindo essa adoração? E ele vem atrás, porque ele está atrás de adoradores. Ele não está procurando adoração, ele está procurando adoradores. Que a sua vida
adore ao Senhor em todos os momentos. Porque se você for um adorador que o pai encontra, não que o pai procura, que o pai encontra, você vai ter uma vida de santidade e você vai revelar Cristo às pessoas em qualquer momento da sua vida. Que a sua vida seja impactada por Cristo, como ele impactou de milhões de pessoas. Como foi no trecho que Edna leu aqui, em que João pergunta: é você o Cristo que deveria de vir? E aí Jesus disse: anuncie as coisas que vocês estão vendo, os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Anuncie as coisas que vocês estão vendo. E nós temos que anunciar Cristo. Vidas sendo impactadas à nossa volta. E nós revelamos Cristo dessa forma. Paulão, você quer falar? Quero sim. Um comentário rápido, que eu me lembrei da pregação de Alex domingo, né? Falando sobre a graça. E hoje de manhã eu estava lendo 2 Coríntios. O Paulo fala que ele se gloria na fraqueza dele, né? Ele não se gloria. E a graça a gente foi alcançada. A gente tem que manifestar e não se gloriar em nada. Manifestar porque a gente foi alcançado e pronto. Eu acho que a gente fazendo isso, manifestando a graça. Por exemplo, quando um irmão faz alguma coisa com você, ou quando alguém lhe ofende alguma coisa, você agir com graça. E enxergar a pessoa como miserável, porque você também é um miserável, entendeu? Que bom Jesus. Você está pecando porque ele é pecador, porque eu também sou pecador. E vai levando a vida assim e manifestando o que Deus vai colocando no seu coração, entendeu? Isso você vai mostrando, Jesus. Vai manifestando os frutos aos poucos. Amém. É isso mesmo. Você tentar manifestar a graça. A pregação de domingo, quem não assistiu, está lá no YouTube, vale a pena assistir. A gente já assisti de novo aqui, mas a esposa aqui em casa. Impactou a gente bastante, viu? Foi forte. Essa é a grande vantagem das redes sociais hoje, que você prega. Nós estamos gravando esse culto aqui nessa manhã e a gente pode compartilhar. A gente indicar esses links. O canal mesmo do meu irmão, é claro que ele pediu inscritos aí, tá? Ele está suplicando, porque todo youtuber faz isso. Se inscreva no meu canal. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe com o maior número de gente. Isso aí é o youtuber que faz isso. Mas um bocado de gente já entrou aqui no chat dizendo que já se inscreveu no canal, Marcelo Bernstein. Ele tem mensagens lindas lá, mensagens importantes, né? E é assim que a gente revela Cristo. Eu lembro de uma oração, que nós estávamos agora nos 21 dias, e isso é mais ou menos o que Paulão falou. E o William, ele foi orar por fortalecimento espiritual. E aí ele falou: queridos, temos aqui um bocado de gente pedindo fortalecimento espiritual. Na verdade, a nossa oração é ao contrário. A gente tem que pedir para todo mundo se enfraquecer, porque o poder de Deus se afeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando a gente pede fortalecimento espiritual, a gente pede para ficar cada vez mais fraco e depender mais de Cristo. Eu fiquei assim, rapaz, exatamente isso. A gente quer fortalecer a nossa fé, fortalecimento espiritual. Fique fraco. Deixe Deus ser forte na sua vida. Deixe o poder de Deus se revelar na sua vida. Amém? É que quando ela me cutuca embaixo, eu não sei se ela quer falar ou se ela quer que eu acabe. Não, cutuquei não, meu. Não? Aqui a gente tem esses códigos nossos aqui. Ela fica dando duas... Aí quando esbarra, ele acha que eu toquei. Queridos, alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria lembrar uma coisa aqui. Tá me ouvindo? Vamos? Não, porque você falou de exemplo, a Edna falou de exemplo, foi exemplo para as irmãs dela, e eu fui salvo pelo exemplo, né? Eu não comentei aqui no começo, mas eu fui salvo pelo exemplo de um pastor, que eu não tinha a menor ideia que era pastor, e eu não tenho vergonha de dizer hoje, conheci somente, hoje eu posso dizer que conheci com certeza, não dá para, numa mão, 10 pastores, né? Porque eu não conheci mais pessoas, mas dos que eu conheci, 10 eram realmente pessoas de Deus. O resto, eu não posso botar minha mão no fogo por eles. Mas, na verdade, esse pastor, eu trabalhava numa empresa e eu não sabia que ele era pastor, ele era contador, e uma vez o dono da empresa chegou para ele e pediu para ele fazer algo ilegal.
Minha sala era do lado da sala do dono da empresa. Eu e o contador trabalhávamos juntos. Eu era assistente dele. E aí o dono da empresa pediu para ele fazer algo ilegal na empresa e ele falou assim: você sabe que eu não posso fazer isso, porque eu sou o homem de Deus. Eu sou o pastor, eu sou o servo do Senhor. Eu não posso fazer o que você está me pedindo. E o dono da empresa falou: você tem que fazer porque eu estou te mandando, que eu sou o dono dessa empresa e você é meu empregado. Eu falei: então tudo bem, eu não vou fazer. Você pode me demitir. Pode me demitir porque eu não vou. A minha fé não permite que eu aja desse jeito. E eu ouvi tudo aquilo. O exemplo dele, ele está conversando lá com o dono da empresa. E eu ouvi aquilo. Falei: gente, existe gente honesta. Existe pastor honesto. Não tem só pastor picareta. Tem gente, tem pastor servo de Deus, do Deus vivo. E foi aí que eu só fui encontrar com ele quase 20 anos depois, 15 anos depois. Mas aquele exemplo da vida foi o que me levou a ouvi-lo. Porque se eu não confiasse na idoneidade dele, eu não teria parado para ouvir a mensagem, a evangelização dele para a minha vida. Mas foi o exemplo. Ele me conquistou para Jesus novamente pelo exemplo da vida. É isso que a gente tem que fazer. Ser exemplo de vida aonde a gente estiver, desde de boca fechada, como o Eduardo falou. Entendeu? Você não precisa falar nada. Sendo uma pessoa, um cristão de verdade, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo já falou. Então, se você for imitador de Cristo, você vai estar dando o seu testemunho e a sua evangelização. Amém. Amém. Alex colocou aqui que esse fato que aconteceu com o Marcelo lembra a cena do filme Corajosos. Lembra mesmo. Onde aquele empregado é testado. Né? Muito bom. E a mulher que teve aquele encontro com Jesus, a samaritana, ela saiu e se tornou praticamente a primeira missionária. Evangelizou toda a sua aldeia. E eles voltaram e ouviram de Jesus. Porque não tem outro jeito. Quando nós andamos em Cristo, nós revelamos Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós revelamos Ele onde quer que a gente ande. Glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar? Tá rindo mesmo, tá todo mundo vendo. Nai aqui, ó, cutuca mesmo, Edna. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui no chat. Já tem entrado alguns pedidos. Tem o pedido de Vic Silva, que eu já citei aqui no começo. Quem chegou depois, Vic, que deveria estar hoje dirigindo, pediu que eu dirigisse o culto, porque ela está com suspeitas de Covid e ela foi fazer o exame juntamente com o noivo dela, que também está com suspeita. Então vamos depois, nós já oramos no começo, vamos orar de novo no final. Tem um pedido aqui que Alex coloca, o Adenilson, que está internado na UTI do São Rafael em Salvador, foi diagnosticado com uma enfermidade autoimune e necessita de doação de sangue. Então que o Senhor cure, que o Senhor visite e que o Senhor levante também doadores para essa necessidade que ele tem aí de sangue. Se alguém tem mais algum pedido, pode apresentar aqui agora o seu pedido, que a gente vai estar orando. Nai pede pela vida dela e pela saúde. Amém, Nai. Vamos continuar orando pela vida de Nai, para o Senhor fortalecê-la, para o Senhor consolá-la. Eu sei que a gente, mesmo entendendo todo esse processo de como que é a vida, as perdas em nossas vidas sempre são muito sentidas, e que o Senhor venha trazer cada dia mais consolo e conforto ao coração de Nai, como nós já temos orado. Mais algum pedido, queridos? Se você tem mais algum pedido, pode acrescentar aí, eu vou começar a orar, e se você tiver, a gente vai estar orando também. Edu, Oi, Paty. eu gostaria rapidinho de pedir, mas eu queria pedir em áudio porque eu estou fazendo uma panqueca aqui pro café da manhã. Enquanto o Marcelo falava,
né? Ele falando assim, tem gente que tem vergonha de evangelizar. Aí eu, tipo, me encaixei nisso, saca? E aí, na verdade, muitas vezes me acomete, né? Esse lance de vergonha, né? Porque eu sou uma pessoa vergonhosa de vida, né? Então, assim, o meu pedido de oração é porque, na verdade, meu pedido de oração, na verdade, é isso. Coragem, ousadia, né, para ministrar a palavra do Senhor, né? Muitas vezes eu me sinto omissa, né, na função que eu tenho que fazer, né? E acaba que eu, num abraço, né, numa palavra singela, num recado, ou num mimo, né? Eu acabo que eu vou por essas beiradinhas, né? E até a pessoa liberar... até a pessoa liberar uma oportunidade para que eu me aproxime mais, entendeu? E eu acho que uma vez, eu acho que foi a Alex que falou, não lembro, né? Que falou que uma ótima forma, né, de se aproximar de alguém é constrangendo, tipo, pedindo um favor, né? Pedindo um favor, gerando alguma situação para aproximar, né? E a pessoa fica tão constrangida que não tem como dizer não, né? Então, eu meio que vou por essas beiradas. Então, o meu pedido de oração é nesse sentido de coragem mesmo, né? Ousadia para ministrar aquilo que tem que falar mesmo e não se omitir. Amém. Como eu sou palhaço, então a oração é que você disse que você é cheio de vergonha, é para você virar sem vergonha. Mas sem vergonha é para pregar a palavra de Deus. Perfeito. Amém. Pai querido, nós estamos na tua presença. Te agradecemos por essa manhã tão preciosa, por essa manhã tão cheia da tua graça, essa manhã que o Senhor nos chama, Senhor Jesus, a entendermos que estar em Cristo também é revelar Cristo, que estar em Cristo é andar em santidade, e que estar em Cristo, Senhor, é te adorar com as nossas vidas, ao ponto que o Pai vem nos procurar. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Marcelo, continue abençoando a vida dele, que o canal que ele tem ali no YouTube, Senhor, seja um instrumento nas tuas mãos para alcançar pessoas. Que esses vídeos, Senhor, vão direto àquelas pessoas que estão precisando ouvir aquela mensagem. Em nome de Jesus. Te agradeço pela vida do Paulo, Senhor, que nos abençoou, não somente cantando, mas também testemunhando, compartilhando a palavra conosco, por cada irmão, por cada irmã aqui nessa manhã. E nós queremos colocar os pedidos, Senhor, que foram apresentados aqui diante do Senhor. Especialmente pela vida do Adenilson, Senhor, que está internado ali em Salvador. Ele precisa, Senhor Jesus, de doadores de sangue. Mas, na verdade, Senhor, Tu és o médico dos médicos e basta, Senhor, uma gotinha do Teu sangue ali agora e a vida dele se torna completamente curada. Em nome de Jesus, visite-o ali, naquele lugar onde está agora, levando cura, levando restauração completa para o seu físico. Nós cremos nisso e glorificamos porque Tu és um Deus que ouve a nossa oração. Assim como aquele centurião que pediu, Senhor, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Basta agora, Senhor, uma ordem tua e Adenilson será curado ali onde ele está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante, Pai querido, se necessário, então, os doadores também para que ele precisa, Senhor, para esse procedimento. Em nome de Jesus. Quero colocar mais uma vez a vida de Nai diante do Senhor. Que a tua graça venha sobre ela, que o Senhor continue confortando, que o Senhor continue consolando, Pai querido, e trazendo esse conforto, Pai querido, ao coração dela e a toda a sua família. Abençoe a saúde dela, visite-a, Senhor, da planta dos pés até a cabeça, trazendo saúde sobre o seu físico, em nome de Jesus. Marcos, Pai querido, ele pede oração por saúde emocional da sua esposa Juliane. Visite agora onde ela estiver, Pai querido, que todo medo caia por terra, que toda ansiedade caia por terra e que o coração dela esteja firme no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Nós também pedimos, Senhor Jesus, pela vida de Pati, Pai querido, que pede, Senhor Jesus, para que ela seja mais ousada, assim como Pedro era ousado, intrépido para falar a tua palavra, que essa ousadia, que essa intrepidez esteja sobre a vida dela e sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa sala e nessa manhã. Que a gente não perca nenhuma oportunidade. É, querido, que aquelas pessoas que cruzam nosso dia, pode ser uma única oportunidade, Senhor, que nós temos de revelar Cristo, que a gente não perca essa oportunidade e a gente fale do teu amor para essas pessoas, que a gente ganhe essas pessoas para Cristo e também, Senhor, que a gente ganhe essas pessoas, Senhor, através do nosso testemunho, assim como o Marcelo contou que foi impactado pela vida de um homem de Deus com proceder correto, que a nossa vida venha impactar pessoas pelo nosso proceder, pelo nosso testemunho. Em nome de Jesus, Pai querido, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Consagramos a ti esse dia, que o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar com cada um de vocês nessa manhã, de saber que essa palavra entrou no nosso coração, essa palavra vai frutificar e vai produzir 30, 60, 100 vezes mais. Nós vimos sábado à noite, Alex, não o nosso Alex, o Alex Mexerica, o Alex Toledo, que fez a live das crianças também no domingo, ele dizendo que ele era assim, tímido, vergonhoso, não tinha jeito para falar. Aí Deus pegou, deu um nariz vermelho para ele. Vá pregar de palhaço, meu filho. E ele perdeu a vergonha e foi pregar de palhaço. Então, assim, eu tenho certeza que não tem motivo nenhum para a gente ficar escondido, a gente ficar acanhado. Temos que sair e pregar a palavra de Deus. Receba o seu nariz de palhaço, Pati. Vai pregar de palhaço também. Procilene está aí, ó. Logo, logo ela monta mais uma turma, né? E vai ajudar também aquelas pessoas que estão com um pouco de vergonha. Obrigado pela sua vida, meu Procilene. Eu agradeço a Deus pela sua vida, assim. Demais. Você foi uma bênção que o Senhor colocou em nosso caminho. Sabe, a gente não tem hoje influência nenhuma praticamente, a não ser orar, incentivar, mas a gente vê que um projeto que a gente começou há mais de 2 anos atrás, continua até hoje, porque pessoas compraram esse sonho. E, na verdade, o sonho era do Senhor, e elas vivenciam esse sonho do Senhor e continuam fazendo aquilo que faz. E, através disso aí, tem o Lindo aí, que já é um capelão hospitalar, né, que isso, na verdade, a nossa missão é despertar pessoas para levar a palavra de Deus, seja de um jeito ou de outro. Então, Deus abençoe você. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Tem Nai também, Du. Oi? Nai também é fruto. Nai também, claro. É. Tem aqui uma oração no grupo. Lari pediu oração, gente, por Paula, está com uma crise de ansiedade muito grande. Paula. Nós já estamos encerrando, mas eu vou orar então por Paula, pedindo que o Senhor acalme essa crise de ansiedade. E vamos também encerrar orando pela vida de Vicky e pelo seu noivo Fernando mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, quero colocar agora esse pedido que Lari apresentou sobre a vida de Paula, que está sofrendo agora essa crise de ansiedade. Em nome de Jesus, Senhor, dê ordem aos teus anjos para que vão ali estabilizar essa pessoa. Não sabemos o que está passando pela sua cabeça, o que ela tem, as setas que Satanás tem implantado na mente dela, mas nós repreendemos agora toda a ação das trevas sobre a vida dela e que essa crise de ansiedade pare agora, cesse agora, em nome de Jesus. E mais uma vez nós queremos cobrir a vida de Vicky, a vida de Fernando, seu noivo, que tem essa suspeita de Covid, Pai querido, que o teu sangue agora traga cura sobre a vida deles e eles sejam, Pai querido, transformados, curados e restaurados em nome de Jesus.
Muito obrigado, Pai querido, porque podemos contar contigo todos os momentos, a cada minuto de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Vou pedir para Paulão encerrar com mais uma música. Não sei se Alex quer falar alguma coisa. Eu só queria glorificar a Deus pela vida de Marcelo aí, pela presença dele aqui com a gente hoje, e agradecer a Deus pela vida de Eduardo e Dona Elsa, que teve esses filhos não tão lindos, mas assim maravilhosos, né? A beleza da glória, vamos dizer Porque lindo aqui só tem um, é o Marco Linda. Que inclusive é fruto também do trabalho aí, e tem feito também um trabalho aí de capelania. Com os palhaços aí, tem sido muito bom. Enfim, a vida de vocês tem sido bênção na vida da nossa igreja nesse tempo que vocês têm estado aqui. Marcelo, que Deus continue te abençoando, brother. É isso aí. Eu vou dar uma assistida em algumas coisas suas lá, que você produziu, que você fez. Depois eu queria que você falasse pra gente como é se esse negócio dessa... Aqui no Brasil, quando a gente ouve falar de Finlândia, o pessoal fala que Finlândia é exemplo de um monte de coisa, que a economia é top, que a educação é top, que não sei o quê. Eu não sei quanto tempo você vive aí, mas de repente você pode depois falar pra gente como é que é isso aí. Se é isso mesmo, como é que é o processo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Foi uma alegria muito grande ter conhecido você hoje aqui. Agora me diz uma coisa, você é mais novo, mais velho que Eduardo? Como é? Eu sou muito mais novo que ele. Eu sou muito mais novo. Você não tá vendo? Dá pra ver que eu sou mais novo, velho. Mais novo e convertido. Só se for nisso. Nossa, mas sou aí, ó. Feliz. Ele é 2 anos mais velho do que eu. Muito obrigado. Foi coisas boas. Não mereço esses elogios todos. Fiquei nervosíssimo para falar aqui. Eduardo sabe muito bem que eu fiquei nervoso e ele me conhece muito bem. Eu não produzo muito bem sobre pressão, né? Ele falou, você está escalado para falar amanhã, então eu fazer o quê, né? Mas eu agradeço a oportunidade e vocês foram gentis comigo. Muito obrigado. Amém, Paulão. Depois que Paulo adorar o Senhor, você está liberado para tocar o seu dia. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Um bom dia a todos. Marcelo, já me inscrevi lá. Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. E a consolação do Espírito Santo seja comigo. Seja comigo. Se tiver alguém do seu lado, coloque nele, ou então aponte para alguém no Zoom, seja com meu irmão do meu lado. E com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Deus abençoe. Amém. Bom dia. Bom dia. Aleluia. Bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Beijo, minha mãe. Você é linda. Vamos passear agora, viu? Ela foi minha mãe primeiro. Mas quem veio passear com ela somos nós, Marcelo. Beijo, mãe. 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, Nai. Beijo, Nai. Tchau. Beijo,